Ok. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar agora, continuar alguns assuntos de agência, né? Só que agora a gente vai voltar para o PyDent AI. O grupo é composto por João Pedro, Daniele, Bernardo, Jefferson e eu, Jailma. Eu vou. Pode passar o próximo, por favor. A nossa apresentação vai seguir esse sumário, então a gente tem uma parte que é mais teórica com os slides, e aí a gente tem duas apresentações para mostrar mais para frente, já que o PyDent que a gente tem algumas partes práticas, então a gente tem duas aplicações diferentes. Mas antes a gente vai relembrar o que são agentes, fazer algumas introduções ao PyDent AI para ir seguir para as aplicações que foi desenvolvidas, certo? Então, nessa primeira introdução, a gente vai comentar um pouco, enfim, do que são os agentes reais, quais as principais características, relembrar um pouco aí do que a gente já tem visto. Em seguida, a gente vai explicar um pouco o que é o PyDent AI, né, que biblioteca é essa voltada para criar esses agentes, por que utilizar ele, alguns exemplos também de organização quando estão criando ali os agentes, né? A gente vai trazer como que poderia ser organizado. Em seguida, aí a partir dessas organizações é onde vai vir a informação das aplicações práticas, já vai ser apresentado o que foi desenvolvido para apresentar aqui para a disciplina, tá? Pode seguir, por favor. Opa. Então, hoje em dia, né, a gente tem os agentes reais, eles estão presentes cada vez mais em diversas áreas do cotidiano, né? E eles utilizam algoritmos de aprendizado em máquina, né? E aí eles permitem que processem grandes volumes de dados e se atualizem constantemente a partir das interações que realizam. Então, de forma geral, né, os agentes eles são programas de softwares, enfim, capazes de agir de forma autônoma ou semi-autônoma. Isso significa que consegue tomar decisões, resolver problemas, executar tarefas por conta própria com o mínimo de intervenção humana, né? Por exemplo, quando a gente tem ali, por exemplo, o assistente virtual como o Google Assistente. Quando a gente faz uma pergunta como qual a previsão do tempo, aí ele entende, busca essa informação e responde de forma precisa. Tudo isso sem que a gente precise realizar nenhuma busca manual e também tem você, como usuário final, né, falando de forma, digamos, mais alto nível. Então, ele consegue identificar ali essa mensagem e aí vai transformando em algumas camadas e consegue ter uma resposta de forma mais precisa, mas sem que o usuário tenha que ter feito algum outro grande esforço. A cada nova interação, né, esses sistemas eles se tornam mais eficientes, e isso porque eles aprendem com os padrões de comportamento identificados nos dados e ajustam suas ações conforme novas informações elas vão sendo introduzidas, né? Ou seja, a gente tem aí que quanto mais utilizado, melhor eles tendem a performar e também com mais precisão eles vão te dar aquelas respostas e também de forma mais natural. Isso vale tanto para tarefas simples, então como responder algumas dúvidas, quanto para processos mais complexos, como detecção de fraudes e até mesmo diagnóstico médicos assistidos por IA. Né, por IA. Pode passar próximo, por favor. Peraí. Foi. Aqui a gente destaca algumas dessas características, já lembrando algumas dessas características. Uma delas, e a gente tem a interatividade, aprendizado contínuo, autonomia, e uma delas é a interatividade. Né? Esses agentes, eles são capazes de se comunicar com usuários de uma forma natural, então, entendendo perguntas e fornecendo respostas relevantes. Então, como eu falei, entender essas perguntas da linguagem mais natural, né, como um ser humano mesmo. A gente vai lá e digita da forma que a gente fala, ele consegue entender e dá umas respostas relevantes, que são as respostas realmente precisas para o que você está procurando. Então, como exemplo disso, a gente tem os chatbots, né, que são usados em atendimento ao cliente. Eles não apenas respondem dúvidas comuns, como também conseguem entender diferentes formas de perguntar a mesma coisa. Outra característica que é o aprendizado contínuo. Então, por meio de modelos, dos modelos de aprendizado de máquina, esses agentes eles conseguem melhorar o seu desempenho com o tempo, né? Então, eles se adaptam à medida que os novos dados eles vão sendo inseridos, tornando-se as respostas e decisões cada vez mais precisas, né? Então, a gente tem, por exemplo, sistemas de recomendação de filmes, como, por exemplo, o Netflix ou
qualquer outro streaming que a gente tem aí. Então, ele aprende com base nos filmes que você assistia, nos que você avaliou bem, nos que abandonou, e assim vai ajustando as próximas recomendações para ficar cada vez mais próxima do seu gosto. E também outra característica bem importante é a autonomia, né? Então, com a automação inteligente, esses agentes eles conseguem executar tarefas sozinhos, sem a necessidade de uma supervisão constante. Isso representa uma grande economia de tempo e de recurso, né? Então, por exemplo, em um ambiente industrial, um agente ele pode monitorar sensores em tempo real, tomar decisões, evitar falhas em máquina. É como se ele fosse um operador virtual sempre atento ali ao que está acontecendo. Pode passar para o próximo. Né? E daí, junto com isso, né, a gente quando pensa, quando a gente volta para a linguagem de programação, que a gente vai desenvolver modelos de inteligência artificial, aprendizado de máquina, análise de dados, enfim, a gente tem, sempre busca, a gente tem muitos materiais e é bem popular essa linguagem Python, né? Então, não é surpresa que ela tem muitas estruturas, ferramentas sendo desenvolvidas com base nela. Então, ela vem aí com... Né, a gente tem essa pesquisa aí dos desenvolvedores de Stack Overflow em 2024, que ela continua liderando entre as linguagens mais utilizadas. Né? Então, isso acontece principalmente pela sua simplicidade, também a versatilidade e contar com um ecossistema muito rico de bibliotecas voltadas para IA. Então, a gente tem TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, entre outras. E aí, dentro desse ecossistema, a gente tem essa iniciativa interessante, que é o que a gente vai apresentar das aplicações, que é o PyDentic AI. Então, ele combina a robustez da biblioteca PyDentic, que existe no Python, já é bastante conhecida ali por facilitar a validação de dados em Python, com a capacidade de modelos a capacidade dos LLMs, e a partir disso surgiu o PyDentic AI, né, que tem como um dos objetivos facilitar essa integração entre os modelos de linguagens e aplicações em Python, oferecendo a validação automática desses dados, né, gerado por esses modelos. Isso é muito útil quando a gente trabalha com informações que vêm em texto livre, né, como eu falei, conforme a linguagem mais natural, e a gente quer transformar isso em estrutura mais organizada e mais segura. E aí eu vou passar a fala para a Dani, que vai comentar um pouco mais sobre o PyDentic AI. Então, pode seguir. Beleza. Então, gente, dando continuidade à apresentação, boa tarde para todos, né? Eu vou falar sobre o que é o PyDentic AI. É basicamente um framework feito em Python que atua como uma ponte entre os desenvolvedores e modelos de linguagens que são chamados LLMs. Ele fornece ferramentas que podemos dizer que facilitam a criação de agentes de IA, que são programas inteligentes capazes de executar tarefas específicas com base em 3 elementos principais. O primeiro deles é prompt de sistemas, que guiam o comportamento do agente, funções que definem as ações que o agente deve realizar, e respostas estruturadas, que na realidade garantem que a saída seja sempre um formato previsível. Ou seja, ao usar modelos PyDentic para definir a saída esperada de um agente, você está dizendo para o modelo: sua resposta precisa seguir esta estrutura, com estes campos, tipos e restrições. Isso reduz a ambiguidade e torna a resposta previsível em forma e conteúdo. Esses agentes são modulares, reutilizáveis e podem ser compostos em diferentes aplicações. Ou seja, modulares porque cada agente tem uma responsabilidade bem definida, isolada, como uma peça de Lego, por exemplo, que faz apenas uma coisa, mas faz bem. Isso facilita entender, testar e manter o comportamento de cada agente separadamente. Eles são reutilizáveis porque você pode usar o mesmo agente em diferentes fluxos ou sistemas. Por exemplo, um agente que extrai datas de uma frase pode ser usado tanto em um chatbot quanto em um sistema de agendamento. Você escreve uma vez e aplica ou pode aplicar várias vezes.
compostos porque esses agentes podem ser encaixados em sequência ou em paralelo para resolver problemas mais complexos. A saída de um agente pode ser a entrada do próximo. Assim, olá? Alguém perguntou alguma coisa? Oi, não, acho que é algum Não? microfone aberto. Pode continuar. Ah, tá ótimo. Então, beleza. Então, aqui, recapitulando, composto, né? Eu estava dizendo que porque eles podem ser encaixados em sequência ou paralelo para responder a problemas mais complexos, por exemplo. A saída de um agente pode ser a entrada do próximo. E assim você constrói verdadeiros pipelines de raciocínio, como uma linha de montagem, onde cada etapa melhora ou transforma a anterior. Agora, seguindo aqui na nossa apresentação, por que usar? Né? O Pydantic AI ele foi criado pela mesma equipe que desenvolveu o Pydantic, que é uma biblioteca essencial para validação de dados, camadas em Python, e amplamente usado em kits de desenvolvimento de software, por exemplo, da OpenAI, Anthropic, LangChain, AutoGPT, entre outros. Né? Ele é comparável com diversos modelos de linguagem, como OpenAI, Anthropic, Gemini, etc., e ainda permite adicionar suporte a outros modelos com uma interface simples. Um outro diferencial é que ele é type safe, ou seja, foi projetado para aproveitar ao máximo a checagem de tipos de Python, tornando o desenvolvimento mais seguro, previsível e fácil de depurar. E aí, por que ele é chamado fácil de depurar? Porque o desenvolvedor recebe alertas precoces sobre erros de tipo, as estruturas de entrada e saída são validadas automaticamente, evitando que dados errados avancem silenciosamente. Então, isso é um grande benefício. Continuando, ele respeita o estilo e o jeito de programar que os desenvolvedores Python já conhecem, usando o controle de fluxo tradicional, composição de funções e boas práticas comuns da linguagem. Ou seja, você não precisa aprender uma nova forma de programar só porque está usando inteligência artificial. Um outro ponto importante é que ele valida e estrutura as respostas no modelo de linguagem. Isso significa que mesmo quando o modelo tenta variar sua saída, o Pydantic AI garante que a estrutura da resposta continue estável e previsível. E, por fim, o Pydantic AI tem um sistema de injeção de dependência opcional, que permite que você, por exemplo, passe dados ou serviços diretamente para os prompts, para as ferramentas usadas pelos agentes e para os validadores de resultados dos agentes. É uma ferramenta muito útil, principalmente para testes e para quando você está ajustando ou evoluindo o seu projeto de forma interativa. Aí, gente, até aqui nós vimos que agentes de IA são programas inteligentes capazes de atuar de forma autônoma, aprendendo com interações, tomando decisões e executando tarefas de forma contínua. Vimos também que Python é a base de muitos desses projetos e que o Pydantic AI surge como uma alternativa moderna e poderosa dentro desse ecossistema, com o apoio da equipe que criou o Pydantic original, né? Ele se destaca por ser centrado em Python, seguro no uso de tipos, ou seja, ele aproveita o sistema de tipagem do Python para validar automaticamente os dados que entram e saem dos agentes, é compatível com diversos modelos de linguagem e ainda permite estruturar respostas de forma confiável e reutilizar componentes com facilidade. Isso significa que você pode definir com clareza o que espera de uma resposta. Por exemplo, um número, uma lista de datas, um texto, e o próprio sistema verifica se aquilo está correto. Isso ajuda a evitar erros, facilita testes e garante que o comportamento dos agentes seja mais previsível e controlado. Mas, assim, como tudo isso funciona na prática, né? Agora a gente vai entender como funciona o fluxo desses agentes em ação, não mais como um único prompt, mas com uma sequência bem definida de etapas, onde cada agente tem um papel claro no processo. Opa, acho que eu voltei a apresentação para o comecinho, desculpem, gente.
Pronto, agora eu estou na página certa. Então, falando agora de fluxos, né? No Pydantic AI, esse fluxo baseado em agentes é chamado de agente flow. Em vez de resolver tudo de uma única vez, com um único prompt, por exemplo, como na abordagem zero shot, o processo é dividido em etapas claras, cada uma executada por um agente específico. Cada agente é, na prática, um modelo de linguagem, mas com um papel bem definido. Esse papel é configurado por meio de um sistema prompt que inclui o agente sobre o que ele deve fazer, que instrui o agente. O fluxo começa com uma solicitação feita por um usuário. A partir daí, os agentes vão interagindo entre si, colaborando, até chegar a uma resposta final que seja realmente robusta. Essa divisão em etapas traz várias vantagens. Facilita o reuso de componentes, torna o processo mais transparente e ajuda a manter o controle sobre o que está sendo feito em cada parte do sistema. Esse fluxo mais comum no Pydantic, esse é o fluxo mais comum no Pydantic AI, mas a ferramenta também permite criar outros tipos de organização, dependendo do que o seu projeto precisa. Agora eu vou passar a fala para. Não sei quem que vai apresentar a ferramenta primeiro. Vai ser o Bernardo e o Jefferson ou o Isso. João? Ah, beleza. Então agora eu vou passar a palavra para o Bernardo e para o Jefferson. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Beleza. Vocês conseguem ver minha tela agora? Sim. Sim? Eu tô vendo sim. Você também Beleza. estou vendo. Então, como a Dani falou, agora eu vou apresentar a primeira aplicação prática do Pydantic AI. E aí, para essa primeira apresentação, eu e o Bernardo montamos um, o famoso chatbot de atendimento, né? Nesse caso, para uma empresa de equipamentos de solda. E a ideia aqui é a gente tentar demonstrar um pouco como funciona o desenvolvimento de multi-agentes enquanto a gente estiver utilizando o Pydantic AI. Basicamente, nessa aplicação, a gente vai ter quatro agentes que vão trabalhar em conjunto, onde o primeiro deles seria um agente de atendimento ao cliente, que seria responsável por receber o input do cliente e conseguir associar o que quer que ele diga a uma das categorias que tem disponível de atendimento. Depois disso, a gente teria um segundo agente que leria um arquivo JSON no qual a gente contém os pedidos que estão dentro do sistema. A gente utilizou um JSON para simplificar, né? Obviamente, o exemplo, mas ele consegue ler esse arquivo e gerenciar não somente os pedidos, mas também associar esses pedidos ao cliente para saber se um cliente pode ver um pedido ou não. E caso ele tenha acesso de administrador, ele pode ver todos os pedidos e até deletar todos os pedidos do sistema. O terceiro agente seria um agente que seria responsável só por listar esses pedidos dentro de uma configuração específica. E por último, a gente tem um pedido que é responsável por buscar numa base de dados informações a respeito dos pedidos, a respeito dos produtos dessa empresa e listar, ajudar, na verdade, o cliente com qualquer dúvida que ele tenha relacionada a esses produtos, que seria a parte que o Bernardo também vai apresentar. Para apresentar basicamente o projeto aqui, a gente tem o Gemini como um LLM que a gente está utilizando aqui. E a gente tem o primeiro agente que eu tinha comentado, que seria o classificador, né? E aí vocês podem ver que a configuração dos agentes em si é bastante simples. A gente instancia ele, a gente passa o modelo que a gente está utilizando, que vai ser o Gemini 2.0 Flash para todos. E a gente também passa aqui os prompts, eles podem ser uma string corrida, você pode separar em várias strings pequenas que vão formar um prompt como um todo. E aí, esse agente aqui em específico, ele vai ser responsável por, primeiramente, listar as opções
que o usuário pode selecionar e depois disso também fazer a associação, que é a categorização, que é o que ele é responsável. Você pode ver que algumas variáveis podem ser passadas aqui e até mesmo você pode digitar qual é o tipo de comportamento que se espera dele e tudo mais. E aí, aqui no painel de QA, a gente se comunica, a gente consegue fornecer, desenvolver tools, né, que seriam métodos que o teu agente vai poder acessar conforme ele for precisar realizar algum tipo de bloco de execução específico. Então, nesse caso, por exemplo, se eu quiser persistir localmente numa variável o que o usuário selecionar, ele vai chamar essa função aqui, por exemplo, que ele vai passar a categoria no formato de string especificamente. Já o segundo, a gente vai, no segundo agente, a gente vai ter que especificar os objetos com os quais ele vai trabalhar. Lembrando que nada disso aqui, a parte de decodificação, nada foi feito pela gente, a gente só passa os objetos esperados de serem recebidos e enviados, e ele vai acessar o JSON por si mesmo através de uma função no qual a gente entrega o dicionário, e ele vai fazer a conversão do dicionário, né, a decodificação, e vai utilizar isso conforme for necessário. Esse aqui, por exemplo, ele pode ter acesso também a data do dia de hoje, caso o usuário queira fazer comparações relacionadas ao pedido. E a gente tem aqui uma série de outros métodos que podem ser utilizados. Esse aqui seria, no caso, para deletar todos os pedidos. E observa-se aqui que a gente tem que. Esse é um tipo de ferramenta que é dinâmica, ela não é estática que nem as outras, ela só vai ser disponibilizada para o modelo se a gente estiver no cenário onde o usuário é um administrador. E aí a gente também tem aqui a função de listar os pedidos, que ela é condicionada à utilização de um outro, né, a fazer uma delegação de serviços para o próximo agente, que no caso seria o agente que faz a listagem. Então ele chama o outro agente, recebe o output do outro agente e coloca esse output como uma resposta. Esse agente em si, né, o agente de sumarização, ele nunca vai ser de fato utilizado. E por último, a gente tem aqui o último agente que vai ser explicado mais a fundo pelo Bernardo, que é um agente que tem um funcionamento um pouco mais complexo. E aí, por fim, aqui no final do arquivo, a gente tem as funções, né? Que a gente tem a parte de handoff entre os agentes, então a gente tem um loop que vai sendo executado. E aí, dentro desse loop, a gente sempre checa qual é a opção que está sendo selecionada agora, num if else bastante simples. E aí, dependendo disso, a gente chama o run do agente em específico. E aí, agora eu vou fazer uma demonstração, de como que ele funcionaria nesse caso, né? A gente pode rodar o programa, e aí aqui no caso a gente já estaria funcionando e eu posso me comunicar com ele, né? Então, se eu falar com a gente, ele teoricamente agora ele explica, ele funciona da maneira que eu mostrei lá no prompt acima, então ele vai listar quais são as opções que a gente tem aqui. E aí eu quero, por exemplo, selecionar a opção de fazer o tracking dos pedidos, né? Só que eu não preciso escrever dessa maneira, por ser um LLM, ele consegue identificar, independentemente de como eu escrever, se fizer sentido, né? Então eu posso colocar I want to track My Orders, e aí eu esperaria que ele fosse selecionar. Exatamente, ele selecionou a categoria em específico, e aí eu posso falar para ele me listar os meus pedidos em específico. E é como eu falei, isso está associado diretamente ao meu nome, né? Eu poderia colocar usuário e senha, mas para fins de exemplo, só o nome já seria o suficiente. E aí eu vou colocar o nome aqui de que um dos nomes fictícios seria Carla Mendes. E aí, nesse caso, ele iria utilizar o outro agente de listagem para gerar a lista de pedidos associados a Carla Mendes. Então, a configuração dessa lista aqui, que é o resultado, ela é totalmente feita por um terceiro agente que vai ser delegado, vai executar aquela lista e vai trazer ela para a gente. Como eu comentei, eu posso colocar delete all orders, por exemplo. Só que essa é uma função que ele não pode fazer porque ela não tem acesso de administrador. Mas a gente teria um outro, e eu não fiz essa camada de segurança para poder fazer esse exemplo aqui, e eu posso botar aqui o meu nome, na verdade, é Fernanda Rocha, que é um dos usuários que são admin. E aí, com isso, ele executa esse this would have deleted all orders, é o método, ele só tem esse print, ele não deleta nada de fato, mas ele mostra que todos os dados teriam sido deletados, porque agora esse novo usuário com esse novo nome teria acesso de admin, né? E aí, basicamente, é isso, assim, essa parte do gerenciamento. Eu poderia fazer, por exemplo, a listagem, né? Para pedir para ele listar todos os pedidos, né, do sistema. E aí, quando ele me listasse todos os pedidos do sistema, que seriam de todos os usuários, eu poderia fazer perguntas a respeito disso. Então, por exemplo, em OD 1005, how long, quanto tempo até ele ser entregue de fato em dias, né?
E aí, teoricamente, o modelo seria capaz de fazer. Aqui ele está mostrando só a data em si, está extraindo a informação. E aí, teoricamente, ele conseguiria. Ah, a data já passou, infelizmente. Eu coloquei uma data que não é mais válida. Mas, teoricamente, ele conseguiria também fazer o cálculo e mostrar a quantidade de dias formatado. E basicamente é isso. Esse é o sistema principal. E agora o Bernardo vai apresentar o último agente que teria um funcionamento mais complexo, consultando a base de dados e tudo mais. Eu acho que só vou conseguir compartilhar o código aqui mesmo. Eu ia compartilhar a tela inteira para mostrar, mas está dando algum problema aqui no meu sistema. Uhum, Vocês estão conseguindo ver minha tela? uhum, fechou. Tá. É, então, como o Jefferson tinha falado, né, a gente também fez um agente para você poder tirar dúvidas sobre equipamentos específicos dessa empresa, né? No caso, isso é uma empresa real, que se chama Balmer, que ela faz equipamentos de soldagem, e isso tinha sido, na verdade, para um outro projeto, a gente tinha feito um web scraper que pegou todos os manuais dessa empresa que estão disponíveis na internet, né? Do funcionamento dos equipamentos, com o intuito de fazer um agente para tirar dúvidas sobre esses equipamentos. Então, aqui dentro, eu fiz uma ferramenta que acessa uma plataforma que é para gerenciamento de bases de conhecimento, né? Que chama NP Labs. E aqui você consegue selecionar diversas estratégias e organizar esses arquivos de diversas formas para conseguir extrair as informações relevantes com base na pergunta do usuário, né? Então, no caso, o, para essa ferramenta, o modelo ele vai ter que passar qual é a dúvida do usuário e sobre qual equipamento que é especificamente, e a ferramenta vai retornar para ele as informações sobre esse equipamento para solucionar a dúvida do usuário, né? Então, testando aqui, inicialmente falar, né? Quero tirar uma dúvida sobre um equipamento, né? E aí seria, né, só fazer. Obviamente, eu acho que não sei se alguém aqui tem experiência com equipamentos de soldagem, né? Eu separei algumas perguntas. No caso, quais peças vêm com o transformador Balmer? Né? Se fazendo essa pergunta, primeiro a gente vai identificar. No caso, eu esqueci de botar o nome aqui. Eu acredito que esqueci de botar o nome completo, né? Eu acredito que ele não vai conseguir pegar a informação. Mas ele pegou um transformador aleatório aqui no caso, mas se eu tivesse especificado um transformador qualquer, ele teria passado a informação correta, né? Então, é, na verdade, peças 285, né? E aqui é esse fluxo, né? Ele vai chamar essa tool, a tool vai acessar através da internet essa ferramenta para gerenciamento, que vai retornar as informações dos manuais e vai listar as peças que vêm com o equipamento específico, né? É basicamente isso. Vocês estão conseguindo ver essa tela aqui? Ou não? Acho que não, né? Só estão vendo o VS Code, né? Sim. Isso. Não, enfim, é que aqui eu tinha listado todos os possíveis equipamentos, são mais de 150 equipamentos que seria possível de fazer pergunta aqui dentro desse agente, né? Foi processado, usa o RAG também, mas usa algumas outras estratégias de formação de contexto, como usar o próprio LLM, por exemplo, para identificar qual é o equipamento que está sendo feita a dúvida, para aí sim, né, aí tem diversos manuais sobre um único equipamento, e aí sim você usa a estratégia de RAG normal para conseguir extrair as informações importantes para aquela pergunta do usuário. É basicamente isso.
Estão vendo a tela cheia? Sim. Tá, beleza. Então, continuando, eu vou seguir a mesma ideia, só que agora trazendo um outro caso de uso, bem focado no que o professor Casanova vem pesquisando e que eu também venho pesquisando com relação à minha tese de doutorado, que é no desafio de criar uma estrutura, uma abstração em cima de um banco relacional ou de uma base de dados qualquer e que você consiga criar uma interface com o uso de LLMs, né? No caso, com o uso de agentes LLM, para fazer a tradução de linguagem natural para você conseguir fazer para uma linguagem que consiga fazer a recuperação da informação nessa base e retornar para o usuário final a resposta desejada. Né? Então, assim, bem superficialmente, né? Como é que um modelo simplificado, né, de workflow de agente que poderia solucionar isso seria um primeiro agente que eu chamei aqui de user agents, porque ele seria o agente com o contexto da tarefa e o contexto do banco de dados, né, enfim, ou das bases de dados que ele tem acesso. E aí ele recebe a pergunta do usuário, né, que é um request, e ele processa, né? Então, na verdade, ele pode ter duas saídas. Ele pode gerar um feedback para o usuário, né, que seria essa seta vermelha aqui com tracinho, que é tipo, e como já foi explicado anteriormente, o Pydantic AI, ele usa, obviamente, o Pydantic, que é um modelo de validação, que é uma ferramenta, né, uma biblioteca Python usada para validação de domínio, né, enfim, para validação de, de objetos instanciados numa classe. Então, ele devolve um objeto de uma determinada classe, e no caso é uma classe de agente em dúvida. Então, ele devolve um objeto conhecido pelo contexto com a dúvida do modelo, né? Então, esse modelo, User Agents, recebeu, tentou compreender a solicitação do usuário, por algum motivo ele achou que não era suficiente na pergunta de entrada, e ele pede mais informação. Então, esse primeiro agente eu chamo normalmente um agente de borda, que ele consegue fazer interação com o usuário até ele achar que está tudo bem. Quando ele entende que a demanda está mais bem estruturada, e aí finalmente ele inicia o workflow em si, né? Ele é o agente de borda, ele é o primeiro do workflow, mas ele é o único que pode sair do contexto e ficar obtendo mais informação, né? Interagindo com o usuário. Lembra, nesse caso de uso que eu criei, você pode botar o human in the loop, né? Que a gente fala, ou seja, você pode ter um pipeline longo que outros agentes precisem ou necessitem de alguma interação do usuário no meio do fluxo. Para esse caso aqui, a gente está botando só esse agente de borda para tirar dúvida. E aí, como eu falei, duas saídas possíveis. Ou ele gera o agente em dúvida, que é uma classe definida no Pydantic, ou ele gera um objeto de uma outra classe, que é o user request. Então, quando ele tem o user request, o processo, né, o workflow, ele já sabe que a demanda está ali. Então, essa é a tarefa que ele tem que resolver. Então, eu passo o user request digamos, para o Query Builder. Então, esse agente ele é um especialista em banco de dados, né? Agora focando em relacional, né? Mas ele poderia ser um especialista em qualquer base de dados, né? Enfim, se você quer montar uma consulta no Elasticsearch, ele pode ser um especialista de Elasticsearch. Se você quer fazer uma consulta numa base vetorial, você pode ter um agente especialista em RDF. Se você quer, enfim, fazer um, recuperar em cima de uma base de imagens, então você tem que provavelmente um agente especialista em transformar a entrada em embeddings, enfim, comparar com outras imagens. Dá para fazer bastante coisa, né? Então, mas focando num caso de uso mais simples, aqui ele vai só bater numa base relacional. Então ele no System Prompt eu defino que ele é um especialista em banco de dados e eu defino o esquema, né, que está sendo utilizado, que ele tem que montar a consulta. E aí, baseado no user request, ele monta uma query. E aí, também que foi mencionado anteriormente, você faz uma chamada a uma tool, né? Tudo que o Pydantic interpreta, tudo que sai do contexto dele, assim, que ele tem que fazer um request externo,
ele interpreta como uma chamada a uma ferramenta externa, né? Então, seria uma chamada a uma tool. E aí, no caso, você está fazendo uma chamada a uma tool que é o banco de dados. Então, você se conecta no banco de dados, tenta rodar a query que foi criada pelo Query Builder Agent, e aí você, de novo, tem duas possíveis saídas. Ou a query montada é inválida, ou deu tudo certo, eu tenho um result set e eu passo para frente, né? Enfim, na aplicação que eu vou até mostrar, eu tenho mais estados possíveis, né? Porque na aplicação que eu montei, eu não gostaria de ter result set vazio. O que pode acontecer, mas eu tento ao máximo evitar. Então, ele tem nesse retorno de query inválida, ele pode ser query inválida a nível de sintaxe ou query inválida a nível de result set vazio. E aí ele faz retentativas, tá? Nesse caso aqui, a retentativa tá nesse feedback aqui vermelho também, que é o objeto invalid query. Tá? Mas se der tudo certo, ele retorna o valid result set aqui para frente. E aí, o agente final, ele normalmente ele faz só uma interpretação, assim, se de repente ele até precise ter acesso ao user request para entender se a demanda foi de, de dados raw, ou seja, ele só quer uma apresentação tabular dos resultados, ou ele quer uma análise semântica desse result set, ou ele quer uma sumarização desse result set que é muito longo. Enfim, tem algumas opções de execução que esse agente final pode, pode fazer, pode realizar. E aí um ponto importante aqui, um problema que você pode ter é o result set ser muito longo. E se você passa direto o result set para o último agente, você pode acabar estourando a janela de tokens. Então, isso é algo interessante que talvez você tenha que quebrar em chamadas. Ou seja, você passa para, de repente, um agente intermediário que vai interpretar várias vezes um chunk desse result set e depois você vai consolidar numa análise final para o agente. Você não vai ser capaz de mandar toda a saída de resultado de query para o agente por causa da janela de token, né? A gente sabe que tem modelos que têm tamanho de janelas de contexto diferentes, né? O modelo que eu uso aqui, o programa está conectado na OpenAI, então é em torno de 128 mil tokens a janela, então tem que ficar meio que tomando cuidado com esse tamanho. A gente sabe que tem modelos, por exemplo, o Gemini, que tem na casa de milhões, né, o tamanho da janela de contexto, o que é bom, mas ao mesmo tempo é problemático, porque o modelo pode delirar mais fácil, enfim, tem estudos que mostram isso. Então, assim, é sempre um ponto de atenção, assim, foi isso que eu quis denotar aqui com essa questão. E, enfim, depois dele receber o dado, ele retorna para o usuário, né? Então, seria um fluxo simples, que também já foi mencionado antes, que poderia ter sido feito com zero shot, né? Você tentar numa janela de contexto só, você passar toda a tarefa, a demanda mais a estrutura do banco, mais uma formatação final. A gente preferiu quebrar em 3 passos. E eu não sei se passou certo, eu espero que sim. Passou. Então, aqui é mais ou menos a explicação que eu já dei, tá? O que que significa cada uma dos quadrados, né? Enfim, os quadrados são agentes ou chamadas a função. As setinhas, né? As vermelhas são de feedback e as amarelas, se eu não me engano, são as deu certo, vai para o próximo passo. Então, mais ou menos, não tem muito mais o que adicionar, já passei todos os passos. Aqui só frisando exatamente, e também já foi falado na apresentação, o que o PyDantic faz, o PyDantic AI faz, e que eu acho muito interessante, a formatação, quando você conecta, entre aspas, manualmente, né, usando uma biblioteca do Python para fazer request numa OpenAI da vida, o retorno você pode até pedir para ele vir estruturado, mas ele também pode vir em texto corrido, né? Então você tem que fazer um parser ali da informação. Às vezes você pode pedir para ele vir em JSON, que já facilita. Mas assim, JSON é limitado, né? As chaves no JSON tem que ser strings necessariamente. Os valores, string, booleano,
numérico, enfim, tem uma limitação de valores. E o que o PyDentity ajuda é que você pode criar um retorno complexo, passar para ele e ele se vira fazendo isso por debaixo dos panos, ele faz essa tradução para você. Então você sempre recebe um objeto bem formatado, tá? Então um objeto complexo que você pode trabalhar em cima. Aqui é uma parte de código que eu criei, mas eu vou mostrar o código, então acho que vai ficar mais fácil. Tá? Mas assim, aí um diferencial que eu vejo do Pydantic, por exemplo, para o que possivelmente é o mais usado, que é o LangGraph, eu acho que ele é menos burocrático. Você cria você define um pipeline de forma muito mais fácil e você não precisa pré-definir todo o grafo de execução, né? O grafo de execução ele é meio que baseado num sistema. Você vai pegando os resultados e vai vendo o que que você vai encadear como passada seguinte, né? Então acaba fazendo é um script, né? Curto, normalmente curto, pode ser complexo, mas normalmente é curto e você vai fazendo as chamadas aos agentes corretos de acordo com a saída, que é olhando o objeto de tipo de classe que foi retornado. Então, para mim, esse é o ponto mais facilitador. Então, aqui tem um ponto importante, acho que no exemplo anterior, não lembro se usaram dessa forma, mas uma das formas que você pode botar o tratamento de callback é dentro dos decorators que o, que o Pydantic AI te oferece. Então, ele tem alguns decorators de Result Validator ou alguns decorators de System Prompt, que assim, você imagina que dinamicamente você, de repente, precisa mudar um System Prompt. Então, um decorator te facilita isso, você poder mudar meio que on the fly o System Prompt. O Result Validator, eu fiz a query, ele me gerou o SQL, né, naquele agente de Query Builder, e eu preciso validar. Então, o Result Validator é exatamente, valida para mim se a query retornada faz sentido. E aí, dentro desse contexto de validator, eu vou no banco, faço os testes para ver se está tudo bem, vejo se tem result set vazio, ver se a query sintaticamente está funcionando e dou a devida continuação, né? Se é para segue o fluxo para o último agente ou faz um retry. Aqui, enfim, tem uns links interessantes aqui para basicamente todos do site do PyDantic, que tem uns exemplos bem simples até bem mais complexos, né? Tipo, esse de flight booking, por exemplo, é muito bom. O de reg é interessante, mas já é mais simples. Enfim, tem de tudo. Você consegue ir iterando e a maioria deles é só baixar e rodar local, não tem muito problema para execução. Tá, indo para o código, eu vou mostrar primeiro a ferramenta que, que eu criei e assim, ela tem a cara de ChatGPT, mas o fundo dos panos, por debaixo dos panos é exatamente o código que foi bem parecido com o código que foi mostrado anteriormente, que eu vou mostrar também. É basicamente o PyDantic fazendo toda a lógica por detrás, e aqui é só uma interface bonitinha que vai exibindo os dados, né? Então aqui, só para ter uma noção do sistema, caso você consegue pausar a apresentação, eu vou precisar abrir a porta aqui. Eu volto em 2 minutinhos, tá? Peraí. A gente podia gravar. Beleza, continuando. Essa aplicação em alto nível, eu fiz um scraping de redes sociais, então pego informações de alguns perfis específicos e depois eu habilito para o usuário fazer perguntas em linguagem natural sobre esse domínio, né? Sobre essas informações, tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns perfis que eu já fiz scraping, o que está mais organizadinho é esse dos postos Petrobras. Então, posso fazer algumas queries, vamos ver se vai funcionar. Afinal, eu pego um histórico aqui que eu sei que tá bom. Gostaria de descobrir potenciais influenciadores que lhe seguem. Então, quero ver das pessoas que seguem o perfil PostBR, quem são potenciais influenciadores.
Não sei se vai funcionar ou se ele vai me pedir mais informação. Depois eu abro a página do log aqui, que esse sistema está deployado, mas eu consigo botar para a gente ver o passo a passo que ele foi fazendo. E depois, quando eu mostrar o código, acho que vai ficar mais intuitivo. Tá demorando, não sei se ele quebrou na query ou se ele vai funcionar. Um passo importante é botar em que etapa eu tô, né? Para saber se eu voei ou se foi. Tá, ele trouxe alguns aqui. Disse que o perfil tem mais de 10 mil seguidores. Ele traz alguns destaques aqui. O Marlon Luz, Caleb Dias, Levi Traz Transporte. Enfim, ele tentou diversificar. Agora eu quero ver se ele vai manter o contexto. É, quero o top 10. Vamos ver se ele vai entender. Quero ver se ele vai concatenar com a pergunta anterior e vai me trazer os top 10 que ele imagina. Ele poderia ter me perguntado, top 10 baseado em quê? Né? Provavelmente eu ia falar número de seguidores dessas pessoas, mas ele acabou que não perguntou. Mas ele me trouxe, tá? Então, os 10 perfis de influenciadores que seguem a conta Pós-Petrobras e destaca o número de seguidores de cada um. Poderia estar em formato tabelário, eu gostaria mais, mas enfim, acabou não vindo. Então, esse é o perfil que tem mais seguidores e que seguem o perfil Pós-Petrobras, tem 11 milhões de seguidores. Depois tem esse perfil aqui, a Fione Caio, se eu não me engano, é um ex-BBB, tem 6 milhões de seguidores. Depois esse Bruno Garcia, parece ser um youtuber, né? Tem YT aqui, 1 milhão e 700. Então você vê que ele fez um top 10. Eu estou olhando aqui, tá de fato ordenado em ordem decrescente por número de seguidores. Então, assim, parece fazer sentido. Deixa eu ver se eu consigo rapidamente aqui conectar para pegar o output do log. Caraca, eu estou transmitindo na minha tela, às vezes o Zoom fica na frente. Bom, beleza. Vamos ver se vai dar para ver o log. Eu vou tentando explicar, obviamente. Tum, 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 tum. Não, aqui já foi outra. Aqui, acho que foi essa daqui. Aqui. Esse daqui já foi a tradução do que ele fez, ó. Aqui foi um agente interativo, que é basicamente o análogo ao que eu chamei de. Agente interativo, né? O que interage com o usuário, acho que tá certo. Aí, antes de montar a query, eu passo por um outro agente. Por isso que eu falei que aqui ele é bem simplificado. Eu passo por um agente que ele meio que traça uma estratégia de acesso às informações do banco. Tá? E aí ele me gera esse objeto aqui, que é um flow control. Então, já é uma classe PyDentic bem amarrada. E aí ele fala, a estratégia de recuperação da informação é filtrar todos os seguidores classificados por, enfim, isso já é coisa do banco, né, audiência primária, do perfil específico e verificar os que têm mais de 10 mil seguidores. Tá? Enfim, tem outras informações a mais aqui. Depois ele passa finalmente para o especialista em SQL, que é o análogo ao Query Builder, e aí ele monta a query. Tá? Então aqui ele montou a query. Deixa eu ver se está certa. O resultado está certo, mas deixa eu ver se a query faz sentido ou ele viajou. Tá certo. Ele fez uma query até complexa. Ele fez uma query com subquery, mas funcionou. Na verdade, essa não funcionou. O primeiro resultado deu empty, por isso que demorou. Então, o primeiro resultado veio vazio. Aí ele faz o retry. É exatamente aquele fluxo de problema, né? E olha que não foi. Não imaginava que isso fosse acontecer. E aí ele montou uma segunda query. Você vê que está diferente. Essa query não tem subquery. Você vê que de fato ele mudou a query que ele bolou. E aí esse result set já veio populado, né? O anterior veio vazio, esse vieram 5 resultados. Tá? E aí ele passa por um pós-processamento. Aí eu dei continuidade ao prompt, né? É, tum, tum, tum. Quero ver onde é que ele pegou o top 10 aqui. Aqui, ó, ele entendeu, ó.
ele aumentou a estratégia, né? Então, tipo, a estratégia é parecida com a anterior que ele já bolou, né? Filtrar por quem tem mais de 10 mil seguidores, tal, não sei o quê. E no final ele fala, limitar a saída aos 10 maiores perfis. E aí isso é uma informação que ele passa mais pro agente que vai montar a query. E aqui está a query. E aí ele monta, ó, username, tarará, tarará, com maior do que 10 mil, categoria, e ordena por non-followers, dash, limits dash. Então, tipo, ele montou certo a query. Dessa vez ele montou, ou não, porque deu empty query aqui. Caraca, ele errou muito, por isso que demorou. Mas é bom entender depois o porquê ele está errando. Mas ele errou e a boa notícia é que ele se consertou. Ele simplificou a query aqui embaixo, tá? E retornou. Eu já vi qual foi o erro que ele fez. Existe um campo na tabela que é a categoria. Ele tentou filtrar por uma categoria influenciadores. Essa categoria não existe, tá? Então, por isso que retornou um empty query, mas depois espertamente, ele tirou o filtro, tá? E aí, ele vai lá e acerta a query. E o result set você vê que está cravado, são 10. Eu queria top 10, ele trouxe os 10. Aí ele retorna bonitinho o resultado. Então, assim, o fluxo é bem parecido com o que eu mostrei no, no PDF. Agora, só para a gente basicamente encerrar, só mostrar a aplicação. É bem parecida com a que foi mostrada, mas como essa aplicação é maior, eu vou só mostrar que ela está um pouco mais modular, né? Então, está com certas visões. Um ponto importante que, para mim, me irritava um pouco eram os system prompts ficarem juntos do código. Então, o meu código nem era tão grande, mas o system prompt às vezes era, e aí ferrava um pouco a legibilidade do código. Então, eu botei o system prompt todo separado, tá? Então, todos os system prompts estão isolados aqui. Deixa eu jogar de novo a janela aqui do Zoom para o lado, que eu não estou enxergando nada. Foi legal. Então, os system prompts estão aqui, de todos os agentes, tá? Você vê que tem uns system prompts grandes, outros menores, enfim, isso vai variar da tarefa, tá? Mas, enfim, eles estão isolados num arquivo chamado system prompt. Tudo dentro da pasta workflow. Então, tudo que está referente ao workflow está dentro desse diretório. Eu fiz eu preferi criar uma factory. Então, na verdade, esse arquivo aqui, ele é responsável por instanciar os agentes. Isso me facilitou de algumas formas, tá? Uma delas é que se eu futuramente quiser trocar o modelo que eu estou usando, o LLM, aqui fica mais fácil na factory. Então, é meio que tudo parametrizável e aí eu vou instanciando o modelo que eu quero, tá? Mas como eu falei, todos nesse caso aqui estão conectados no ChatGPT 4o. Tá aqui, ó. E aí essa classe aqui constrói os agentes e aí ele vai construindo. Ó, aqui é o agente interativo. Aí dinamicamente eu posso mexer no system prompt dele, que eu faço, preciso fazer, porque dependendo do usuário que está logado, né? Ele tem que ver, ele tem que acessar só as informações dele. Aqui é o tratamento do retorno, exatamente como eu falei. Olha, ele faz agora mudou o nome, né? No slide estava Result Validator. Recentemente eles fizeram uma atualização no Pydantic AI para a versão 02 e esse aqui quebra, né? Tipo, eu tive que trocar tudo para Output Validator. Enfim. E aí, aqui é exatamente o teste, assim, o user request, deixa eu ver o que que ele me retornou. Ele pode retornar user request ou agent in doubt, né? Então, tipo, se aqui ele retornou que está em dúvida, eu levanto uma exceção que vai reiniciar a execução do flow, que é exatamente o agente de borda. E aí ele pede para o usuário interagir novamente, tá? Então eu levanto essa exceção específica para ele voltar e perguntar para o usuário. Agora, se eu tenho um user request na mão, eu retorno e vou para o próximo agente, tá? Então esse aqui é o fluxo correto, né? O fluxo happy path, é o fluxo sem exceção. E aqui eu botei só por desencargo. Nossa, nunca cai aqui, tinha que estar até assim. Então depois vou corrigir esse bug. Você tem que dar um raise
se não voltar nenhum dos dois, mas o PyDent já levantaria essa exceção antes. Então esse código aqui é meio que desnecessário, tá? Em teoria, essa linha aqui nunca vai ser exercitada. Então, beleza, esse é o output validator do agente interativo. Eu vou direto para o jQuery, que é um pouco mais complexo. Que é aqui, ó. É o SQL Expert Agent. Então, essa factor, ele me retorna esse agente específico, tá? Você vê que ele retorna um agente do PyDent AI. E aí eu customizo o system prompt dele, que é passando o, esse DDL structure é exatamente a estrutura do banco de dados. Posso dar uma amostra rápida aqui. Eu já fiz várias tentativas, tá? Então, eu testei com o JSON, testei com o YAML, testei passando um esquema muito grande. Depois eu vi que funciona melhor com um esquema reduzido. Isso foi algo que, experimentando, eu fui vendo que melhora. Se você conseguir deixar o modelo, na verdade, o esquema mais enxuto e com uma semântica melhor, ele tende a performar melhor. Então, o que eu estou usando é esse aqui. Então, assim, eu passo isso aqui no System Prompt. Você vê que, mesmo assim, ainda é um System Prompt grande, né? Tipo, 145 linhas de informação. Mas usando dessa forma ficou melhor do que usando, por exemplo, o JSON. JSON tem mais linhas, quase 200, e tem muita repetição de token, então acho que isso acaba poluindo a interpretação do modelo. Tá? Então o YAML tem funcionado melhor para mim. E vamos ao Output Validator do agente SQL. Aqui é que ele faz a mágica de retentar ou não, né? Então, de novo, o retorno pode ser um result response. Aqui eu fiz um pouco diferente. Em vez de fazer explicitamente, pode ser um válida ou inválida, né? Tipo, usando o pipe para separar, igual eu fiz aqui, ó. Aqui. Pode ser um ou outro. Eu usei essa anotação aqui unificada, mas se você clicar, ele é só um alias, tá? E aí, basicamente, ele é um ou outro, tá? Isso é algo que você pode fazer com o PyDentic. Você pode criar um alias para um tipo, e aí o tipo ser uma composição de outros tipos de classe. Nesse exemplo não fez muita diferença porque exatamente é binário, né? Ou é um ou é outro, mas se você tem opções mais complexas de retorno, pode fazer sentido criar um alias. Tá? Então aqui basicamente ele verifica se o retorno é inválido. Então se for inválido, ele fala, ó, esse é um tipo de inválido que eu não comentei na apresentação, mas que pode rolar. A query não pode ser gerada. O que ele está fazendo aqui? Com o user demand que chegou nele, o user request que chegou nele, junto com o system prompt que expõe para eles o banco que ele tem que montar a query, o especialista não foi capaz de montar a query. Isso pode acontecer. Tá? Então é um erro pré-geração da query. Ele se diz incapaz de responder ou de elaborar a query com as informações que ele tem. E aí eu faço uma retentativa passando uma instrução para ele tentar novamente, tá? E aí aqui eu dou uma introdução do que se trata e aqui eu boto a mensagem de erro que ele gera, tá? Então eu appendo a mensagem de erro. É isso que facilita a retentativa funcionar, tá? Porque você passa um hint para ele, você passa uma dica do que deu errado. Bom, passando desse if aqui, as coisas deram certo. Ele conseguiu gerar a query. Agora eu quero testar a execução. Então você vê aqui que já está dentro de um try catch, né? No caso, um try except. E aí eu executo a query. Se a query executou certo, aqui eu já estou com o result set na mão. E aí eu verifico o fluxo de result set vazio, né? Então, se o result set está vazio, né? Ou seja, se não existe o result set, eu falo que ele é uma query inválida. Então, eu instancio um objeto de query inválida e passo dentro dele a justificativa. Aí eu falo, ó, a query retornada trouxe 0 resultados, peço que você gere uma query alternativa. E aí eu passo a query gerada anteriormente, para ele fazer uma diferente. Se o result set é válido, se tem resultado, isso é outro ponto que eu fui vendo, assim, em vez de passar uma estrutura, tipo uma lista de tuplas para ele fazer a análise do resultado, eu vi que funcionou melhor para mim transformar em CSV.
Então, transforma em CSV. E a transformação do CSV, aqui é uma dica, reduz o número de tokens, porque CSV tem pouco token, né? É basicamente a informação separada por vírgula ou ponto e vírgula e com quebra de linha. Então, basicamente, você não tem token desnecessário, é basicamente a resposta. Então, isso poupou também a janela de token. Então, se eu tenho o resultado certo, eu passo para o agente seguinte. E dentro do try catch, se rolou um erro, aí provavelmente é um erro sintático. O agente gerou uma query inválida. E aí, se a query for inválida, eu pego exatamente qual foi a mensagem de erro. Isso é legal que eu estou usando o Postgres. O Postgres, normalmente, ele dá uma dica quando levanta uma exceção. Então, eu pego esse hint e introduzo no System Prompt novo. Tá? E sempre passando a query anterior. Enfim, acho que mais ou menos isso. Então, esse cara aqui, ele é o meu gerador genérico de agentes. E para finalizar, eu vou mostrar o arquivo de workflow, que é parecido com o que foi mostrado, tá? Só que eu fiz de novo uma classe. Eu acabei fazendo uma classe para ficar com tudo amarrado. Então, eu digo qual perfil que está logado, eu já sei por aqui. Se ele filtrou por algumas publicações específicas ou não. Aqui é importante, eu passo todo o histórico da thread, né, da conversa que eu tenho com ele. Esse é um ponto que eu estava errando, porque o agente em si, quando ele no PyDent que ele te devolve o retorno do agente, você consegue acessar o histórico da informação, o histórico da conversa. Só que é o histórico da conversa daquele run, daquele agente específico. Você perde o contexto geral. Então você tem que salvar esse contexto geral a cada passada que você vai evoluindo. E aí eu acabo salvando dentro desse chat history aqui que está dentro do meu objeto workflow. Então, dentro do objeto workflow, eu tenho todo o histórico da conversa. Por isso que ele acaba. Você viu que foi bem simples. Eu fiz uma query inicial, uma pergunta inicial um pouco mais longa, e na segunda eu só falei, quero o top 10. E ele já se recuperou, ele já sabia do que se tratava. Tá? E aqui são todos os agentes que eu posso, enfim, instanciar. Aqui está rolando a instanciação. Aqui é um tratamento especial que eu fiz. Eu fiz um método isolado só para tratar a retentativa de query. E aqui é o fluxo principal, que é tipo aonde a gente monta o grafo. Só que o grafo é bem mais simples do que o LangGraph. Eu acho que esse é o chance. Assim, que você não precisa formalizar um grafo com nós e arestas e pré-definir todos os caminhos possíveis. Você simplesmente vai definindo como se fosse um script. Então, baseado nos retornos, você vai especificando qual fluxo você quer fazer. Então, para mim, isso que me atraiu mais no PyDent que é. Então, aqui, é que eu não mostrei, mas a ferramenta, você, em vez de mandar um prompt texto, você pode selecionar umas publicações específicas do perfil e pedir uma análise só sobre elas. Então, quando eu recebo um conjunto de publicações específicas, eu pulo o agente interativo. Tá? Então, eu já caio aqui direto no else. Mas se ele não passou, aí eu caio no agente interativo, que é aquele que pode fazer perguntas para o usuário para complementar o contexto. Tá? E aí depois ele segue. Ó. Então, por exemplo, aqui já é uma bifurcação. Ele pode cair num agente ou ele pode cair num agente e depois ele vai para o seguinte, ou ele já cai no segundo agente, tá? Então já tem uma bifurcação ou vai para o primeiro, que é o interativo, ou já cai direto no de definição, que é o que elabora aquele plano de execução. Tá? Então, tipo, o plano de execução é fixo, todo mundo passa por ele, independente do fluxo de entrada, se foi por publicação ou se foi por texto livre. E aí aqui já entra a lógica um pouco mais complexa, que aí que é aquele warning que eu botei lá no gráfico, tipo, o result set foi muito grande. Aqui eu faço uma mágicazinha aqui, que eu pego o result set já em CSV e calculo o tamanho dele em tokens. Então, eu, eu sei qual é o tokenizador utilizado pela OpenAI, eu gero um vetor de tokens aqui e vejo o tamanho dele. Se ele estourar o número de tokens da janela, eu tenho que quebrar.
entendeu? Então aqui é a lógica de quebra. Esse if aqui é a lógica de quebra de, enfim, de tokens, né? De requests que eu tenho que diminuir, tá? Tax gain, na verdade. E aí aqui eu vou seguindo a lógica, entendeu? Dependendo se for uma demanda do tipo estatística, né? E isso é algo que eu nem mencionei aqui, mas aquele agente de definição, ele define pela pergunta o que o usuário quer. Se ele quer ver uma tabela no final, se ele quer uma análise mais rebuscada, enfim, ele explicita ali através de um enum. Se você clicar aqui, tá vendo? É um enum de possibilidades. Uma demanda estatística, uma demanda semântica, uma demanda de categorização, uma demanda de agrupamento ou uma demanda crua, né? Quero só ver os dados. E aí, baseado nisso, o fluxo já pode mudar, entendeu? Então, se for isso, chamo o estatístico. Se não for, chamo de análise semântica. Enfim, você já pode ir fazendo caminhos desse workflow, entendeu? Desse grafo que você pode ter. Se acontecer erro no meio do caminho, tem alguma coisa aqui que já dá para. Nossa, fui pegando outro erro aqui. Você vê que não tem acontecido esse erro, mas pode acontecer. Acho que é isso aqui. Enfim, depois eu corrijo. Vou deixar errado aqui para ver. São arestas não exercitadas, então nunca aconteceu esse erro aqui em produção. E aí você vai continuando. Então, assim, eu modularizei mais, mas assim, o que eu queria passar é que a ideia geral é exatamente a que o grupo trouxe, entendeu? De um pipeline de exemplo. É bem isso. Na minha opinião, é muito flexível o PyDantic, muito poderoso, tem todas as abstrações que facilitam conectar com as múltiplas LLMs disponíveis no mercado e, e, e as regrinhas de controle de fluxo deles são muito simples através dessas validações de tipo, né, do tipo de objeto retornado. Então, assim, acho que esse conjunto da obra assim, me faz ter mais vontade de utilizá-lo do que, por exemplo, o LangGraph, apesar do LangGraph ter uma adesão muito maior da comunidade. Acho que seria isso.